22 é o 26, que diz a palavra do Senhor. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Verso 8, a parte B. Mas se quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Verso 9. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus. Que palavra poderosa, como diz a presbítera Eurides, palavra poderosa é a palavra de Deus, né? Toda a sua palavra. Mas aqui tem um recado para cada um de nós nesta noite. Não nos cansemos de fazer o bem. Amém. E eu tenho que fazer o bem a quem me faz o bem? Seria bom demais se fosse assim. Dar presente a quem nos dá presente é a melhor coisa que tem. Mas nós devemos fazer o bem àqueles que nos perseguem, àqueles que nos contrariam, àqueles que nos provocam, àqueles que muitas vezes nos perseguem, àqueles que muitas vezes fazem acusações de nós, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos esquecem, aqueles que nos ignoram. Estes são os que nós devemos fazer. Estes são os que nós devemos colocar em nossas orações, pelos vizinhos da direita, pelos da esquerda, pelas autoridades, por todas estas pessoas, porque a palavra de Deus quem diz: não nos cansemos de fazer o bem. Mas o mundo diz como? Pague o mal com o mal. Se tiver morrendo, acaba de matar. Esse é o discurso do mundo. Essa é a lei que o mundo quer nos, de alguma forma, que nós venhamos a fazer, imitá-los, como eles fazem lá fora. Mas os de Deus fazem diferente. Os de Deus dão testemunhos diferentes. E aí a palavra é muito clara quando diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se você não vê nada disso no crente, ore por ele, porque ele ainda está precisando se converter. Eu prego e vivo dizendo sempre uma coisa assim, interessante: pise no calcanhar que você sabe quem é quem. Pise no calcanhar, pise lá naquele joanete que chamam, aí você sabe quem é quem. E eu louvo a Deus, porque Deus faz coisas incríveis. E uma das coisas que Ele faz comigo, acontece sempre, Ele revela as pessoas para mim. Tem situações e as pessoas elas se revelam, elas dizem quem são. Você muitas vezes convive com pessoas e elas são mascaradas, elas são fingidas, elas têm uma vida dupla, mas se você estiver no Espírito, Deus não deixa você ficar enganado. Se tem uma coisa que Jesus é especialista em arrancar máscara de gente falsa, de gente fingida, de gente hipócrita, de gente de 3 caras, de 4 caras, Jesus é especialista. E abrindo um parênteses, eu disse essa semana passada a alguém, não lembro mais a quem, eu disse que o lugar mais perigoso que tem na igreja é esse lugar aqui, essa parte aqui. Por quê? Porque Deus não permite aqui neste lugar quem tem vida dupla, quem tem 2 máscaras. Deus é terrível. Não se sustenta o que não é de Deus. Não se sustenta o que não é de Deus, o que não é verdadeiro. Porque Ele não permite
é dele não permitir, porque ele é a verdade. A Bíblia diz que ele é a verdade, e a Bíblia também diz que ele é luz. Lá no Salmo 103 diz, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diz que Jesus é a luz do mundo, e quando a luz chega, as trevas se dissipam. É o lugar mais perigoso de você dizer que é crente, de você dizer que é salvo, de você dizer que é de Jesus, e você faz umas coisinhas que não agradam a Deus, e você coloca debaixo do tapete, e você vai deixando. Mas eu tenho que lhe dizer, talvez não fosse a palavra que você quisesse ouvir desta noite. Primeiro é para mim, porque o Espírito Santo fala para mim. Tenha cuidado. Como disse uma certa vez a diaconisa Janete, disse: não podemos, uma palavra que eu lembro há muitos anos atrás, cochear em dois pensamentos. Ou ficar em cima do muro, dizer que é sem ser. É perigoso. É muito perigoso. Porque um dia o Senhor chega. E ele é longânimo. Ele é muito demorado. Mas ele também é justiça. E eu tenho que lembrar isso. Mas a palavra diz: o maço que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. E aí, para finalizar, mas principalmente aos da família da fé, que a presbítera Dalila falou agora há pouco, e trazemos um quilo. É tão pouco o quilo, é algo tão pouco que a gente tira dos armários, né? Tira da despensa e traz para ajudar os irmãos da fé. A palavra está dizendo aqui: primeiro os da fé, primeiro os de casa, depois os de fora. É só 1 quilo, é só 2 quilos, é algo que você tira, você nem percebe e nem vai fazer falta, mas vai fazer uma diferença muito grande na vida daquela pessoa. E você fazendo isso, você vai demonstrar a misericórdia e o amor de Cristo. Não se preocupe, porque não vai faltar para você. Você sabia que não vai faltar? Eu não sei se você sabe, mas eu já fui roubado 2 vezes. Assalto dentro da minha casa, arrombaram a casa e levaram tudo que puderam levar. E depois veio uma situação de um erro fiscal contábil de impostos, e eu tive que devolver dentro de 30 dias R$128 mil. Eu tinha perdido muito mais nos assaltos e arrombamentos. Depois veio uma crise, eu tive muitas perdas, e depois outras. Mas eu quero lhe dizer, não faltou, não se acabou-se. Diminuiu, mas Deus é o Deus que multiplica e Deus que conserva. Glórias a Deus. Aquilo que Deus lhe deu, ninguém pode tirar. E quanto mais você ajuda, e quanto mais você é liberal, não de entregar tudo que você tem e sair dando de todo jeito, entregando de todo jeito, mas aquilo que Deus, o Espírito Santo, quietar no seu coração, faça com amor, porque Deus, a Bíblia diz que quem empresta aos homens está emprestando a Deus. Que coisa boa emprestar a Deus. Como é que nós podemos emprestar a Deus? Ajudar o nosso próximo. Eu contei o pastor, não vou dar detalhes, porque isso não vai edificar, mas eu estava numa certa reunião Natal e o Espírito Santo me falou através do testemunho que era para me entregar tudo que tinha no meu bolso, e era tudo que eu tinha para resolver umas coisas em Natal, inclusive combustível e outras coisas. E aí, quando ele falou a primeira vez, quando eu senti meu coração, eu disse: não é de Deus não, isso deve ser confusão na minha cabeça, porque não foi, aparecem essas coisas assim. E aí eu lembrei que Juliana diz, é coisa às vezes da sua cabeça, não é? E a segunda vez, novamente, entregue a Ele que você tem no bolso. E aí não, Jesus, preciso ter a certeza. Quando foi a terceira vez, o Senhor disse: entregue tudo que tem no bolso, porque a partir de agora eu não me responsabilizo mais. Aí eu disse: Jesus, pois agora eu vou fazer isso agora, já.
e chamei a pessoa e entreguei. Está aqui, eu não sei nem quanto tem, mas está aqui. Deus mandou entregar tudo a você. Fiquei sem nenhum centavo, mas não faltou nada e nem vai faltar. Não tenha medo, não se agarre. Às vezes a gente tem tão pouco que acha que é tudo que tem e pronto, e que esse pouco resolve tudo. Não tenha medo, coloque diante do Senhor. Glória a Deus. Entregue a Deus, apresenta a Deus, e Deus é supridor, Deus é o provedor. Se não fosse o Senhor, nem aqui estaríamos. Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui. Quantas pessoas morreram no Covid e tinham tanto dinheiro, mas nós estamos aqui. Nós não precisamos de oxigênio, nós não precisamos de UTI, não fomos transferidos, não precisou comprar remédio caro. Nós estamos aqui, glorificando a Deus, porque tudo que temos aqui vai ficar também, não vai servir para onde nós vamos. Então, sejamos bênção na vida do nosso irmão e da nossa irmã, porque nós temos um Pai, nós temos um provedor, que é dono de todas as riquezas. Eu tenho testemunho de coisas que Deus tirou do ímpio para entregar a mim. Tirou de uma pessoa tão amarrada, tão complicada de fazer negócio, que Juliana chegou com a notícia e aí a princípio eu disse assim: não, eu tenho certeza que essa pessoa não vai dar certo fazer negócio com ela. Mas quando ela me procurou, ela disse: eu quero, e quero logo. Aí eu disse: não, calma, eu já sabia que era complicado. Eu disse: primeiro seus filhos têm que tomar conhecimento e etc, etc. Disse: mas eu quero, a partir de agora eu já quero. E assim aconteceu. Foi inexplicável. Deus tira do ímpio. Como é que ele faz? Eu não sei como é que ele vai fazer. E eu lá sei como é que ele vai fazer na sua vida. Eu sei o que ele faz na minha já. Eu tenho testemunho de 2 cadernos ou mais, o que Deus já fez. E bom é contar os testemunhos que Deus faz na nossa vida, porque contar os dos outros é bom, edifica, mas quando você conta o que Deus está fazendo na sua vida, aí você tem a certeza, como disse Jó, para finalizar: agora eu sei, o meu Redentor vive e por último ele julgará a minha causa. Não tem causa para que Deus não julgue, não tem problema para que Deus não possa resolver. Se é morte, ele ressuscita. Se é doença, ele tem o remédio, ele tem a cura, ele tem o médico. Você pode até não ter o plano de saúde, porque é uma preocupação muito grande. Vou precisar de água, não interessa, Deus vai abrindo porta, Deus vai apresentando médico, Deus vai apresentar pessoas, Deus apresenta remédio. Eu ouvi recentemente um testemunho, pastor, de alguém que disse que estava à beira da morte e precisava de uma injeção caríssima. E alguém que tinha comprado aquela injeção, parece que tinha falecido ou nem tinha precisado, e disse: a injeção é para fulano e tal, é dele. Deus faz assim. Só precisamos exercitar a nossa fé. Agora, para as coisas grandes de Deus acontecer, muitas vezes nós temos que passar pelo vale, passar pela moinha de Jeová, para que você saiba que foi Deus quem fez. Eu creio assim e prego assim e tenho vivido assim, para você ver o extraordinário de Deus, como aquele povo que entrou no mar. Você vai ver Faraó no seu encalque, mas aí você vai ter uma palavra de Deus dizendo: olhe para trás, porque este povo que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Eu não sei qual é o problema que você está tendo, qual é o impossível que está na sua vida, mas comece a declarar, como o profeta lá em Ezequiel disse: eu profetizo e eu declaro que isto que está acontecendo em 2026 nunca mais eu vou ver. Porque depois que Deus faz o milagre, aquele problema, aquela situação nunca mais acontece. A causa que Deus julga, nem o STF mete o bedelho para interferir, porque é julgado no céu. Eu creio assim. Agradeço a Deus a oportunidade, porque quem vai pregar é o pastor.